transporta até as maravilhas que eu consigo vislumbrar, as promessas do Senhor. Deus é muito bom, irmãos. Nós não merecemos nada, mas Deus é infinito em misericórdia e nos abençoa em torrentes. Como Ele é bom. Quero aproveitar que você está de pé. Abre a sua Bíblia em Atos, capítulo 3. Vamos ler os versículos de 1 a 8. Atos 3, versículos de 1 a 8. Eu preciso confessar para você que eu estou inspirado nessa palavra pela vida da Natália. Segunda-feira ela ministrou aqui sobre esse texto. E eu fiquei ouvindo e falei, Jesus, quanta coisa tem aí. É claro que não dá para esgotar tudo o que tem nesse texto em 10 minutos, 15, que é o máximo que se prega na segunda-feira. Nem também dá para esgotar num dia como hoje, um pouco mais de tempo. Mas meu coração inflamou e falei, puxa vida, quero falar sobre essas verdades. Eu quero firmar nesse texto e dividir com os meus irmãos as impressões que Deus me deu. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Talvez seja melhor a gente ler aqui. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Aleluia. Não perde essa oportunidade não, dá um glória a Deus. Se senta, fica à vontade. Aleluia. E eu dizia aqui que havia sido inspirado, eu estava meditando enquanto a nossa irmã ministrava, e eu falei, gente, quanta verdade dentro de um texto, quantos princípios importantes a gente pode inferir de um único versículo. E eu já meditei nessa palavra algumas vezes, mas parece que é uma fonte inesgotável. Quanto mais você medita, mais Deus tem para dar. Mais novidade Deus revela, mais coisas que nos firmam e nos alegram o coração, Deus mostra por meio da sua palavra. E a palavra vai dizer que Pedro e João estavam indo ao templo fazer o quê? Orar. Eles estavam indo. Algumas Bíblias dizem que era a hora nona. Aqui a tradução já deu o horário certo, é 3 horas da tarde. Naquela época não tinha esses relógios, amém, irmãos? As horas não eram precisas, né? Eles dividiam o tempo em algumas horas específicas, mais ou menos. Né? Então, a hora terceira, 9 horas da manhã, a hora sexta, meio-dia, e a hora nona, às 3 horas da tarde. Então, eles estavam indo para o templo para orar ao Senhor. Aleluia. E havia ali um grupo de pessoas que estavam com eles se dedicando à oração já há algum tempo. E ele ia para o templo para orar com esses irmãos, alguns judeus convertidos, né, que agora eles estavam vivendo segundo a nova aliança, sobre o Evangelho, sobre aquilo que Jesus havia revelado. Nem todos os judeus se converteram, como você bem sabe, mas havia alguns que tinham esposado a fé em Jesus Cristo por meio daquilo que Jesus ensinou. Então Pedro e João estavam indo lá orar com esse povo. E eu digo isso, irmãos, porque no princípio, hoje é fácil.
porque os gentios não haviam sido chamados. Hoje é fácil de meditar nisso, porque nós fomos alcançados e nós conhecemos a Bíblia inteira. Naquela época, eles não tinham essa ideia. Pedro não havia recebido a revelação ainda de que os gentios seriam participantes disso. O apóstolo Paulo não havia sido levantado ainda para ser o apóstolo dos gentios. Os judeus estavam querendo compartimentar o evangelho, colocar dentro do judaísmo, né? Era mais uma vertente do judaísmo. Tinham tantas, e agora eram os judeus da antiga aliança e os judeus da nova aliança. Então, eles queriam colocar isso dentro da religião, da antiga religião do judaísmo. Jesus já havia alertado sobre isso. Amém, irmãos? Não se deita remendo de pano novo em roupa velha, nem se coloca vinho novo em odres velhos. E ele explica, né, que quando o remendo de pano novo ele encolher, vai rasgar a roupa. Ou quando o vinho, né, fermentar e expandir, vai estourar o odre que é velho. O odre é um saquinho de couro que é utilizado naquela época era utilizado para guardar líquidos, né, e o vinho era colocado ali para fermentar. E o processo de fermentação cria gases. O odre novo, né, o saquinho de couro novo, quando aqueles gases eles apareciam e estufavam o sequetel de couro, ele podia conter o vinho, porque ele tinha uma certa elasticidade. Agora, se colocasse um vinho novo dentro de um odre velho que já estava no seu limite, quando ele expandisse, ia romper o odre e perder o vinho. Então, eles estavam tentando colocar a verdade de Jesus Cristo, né, o Evangelho, as boas novas de alegria, dentro da antiga religião. Não ia dar certo. Amém, irmãos? Dado o poder de expansão do Evangelho. Mais na frente, eles vão entender isso, né, que o Evangelho transcende a religião. Né? Os religiosos não alcançaram essa liberdade. Aliás, Jesus morreu e nos trouxe essa revelação para nos tirar da religião. E hoje nós somos livres para adorar ao Senhor e dizer que Jesus Cristo é o nosso Senhor, o Todo-Poderoso, que nos trouxe vida e vida em abundância. Amém? Então, Jesus não tem nada com a religião. Mas o que eu posso inferir desse texto, que no dia que comecei a meditar, eu já tracei ali 4 pontos que eu observei no texto, e aquilo alegrou meu coração. Tem pelo menos 4 aspectos aqui da vida cristã, da vida de Pedro e João, que nós devemos observar em nossos dias até hoje, para que a gente possa ter uma jornada bem-sucedida no Evangelho. E esses 4 aspectos que eu observo na vida deles é a oração, que eles estavam constantemente em oração. Eles estavam cheios do Espírito. Amém, irmãos? Tinham ousadia para profetizar, porque profetizaram com ousadia. E eles estavam firmados na palavra. Pelo menos esses 4 aspectos nós temos que ter na nossa vida, para que a gente possa dizer que tem alguma coisa para dividir com alguém. Amém, irmãos? Você só pode dar aquilo que tem. Se você não tem, não tem como dar. Olha o que Pedro disse: aquilo que tenho, isso eu te dou. Então você só pode dar aquilo que tem. Então essas coisas, elas fazem parte de tudo que a palavra ensina para que a gente seja um verdadeiro homem de Deus, produzindo para o reino, povoando o reino de Deus, ganhando aqui na terra, para quando chegar lá na glória, possamos ser recebidos com honras pelo Senhor Deus. E a palavra de Deus diz que nós temos uma coroa, nós temos um galardão. E o texto bíblico diz: guarda o que tens para que ninguém roube a sua coroa. Amém, irmãos? Ou guarda o seu depósito, como diz em outro texto. Né? Mas eu quero falar sobre o primeiro aspecto, que é a oração, que é inerente ao crente. O crente que não ora, irmãos, não tem força em si mesmo. Né? E eu digo em si mesmo porque a nossa fé, a nossa força vem do Senhor. E quando nós oramos ao Senhor, nós recebemos vida do Senhor. Esse contato com o Senhor é importante. Né? Porque se eu digo que amo a Deus e não me relaciono com Ele, a Bíblia diz que eu sou mentiroso se eu digo que amo Ele, mas aborreço o meu irmão que eu estou vendo, está aqui do meu lado. Não há verdade em mim. Então,
Isso é inerente à vida cristã, irmãos. Nós recebemos energia do Senhor espiritual por meio da oração. A palavra do Senhor vai dizer em Efésios capítulo 6, versículo 18, o apóstolo Paulo dizendo, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda... Amém? Orando também por mim, ele diz depois, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que eu possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Ele rogava a oração da igreja, por quê? Porque aquilo era importante. Olha, para o ministério de Paulo era importante que a igreja estivesse em oração por ele. O próprio Pedro na frente, preso, né? Os irmãos estavam reunidos, orando por ele. Deus mandou um terremoto na cadeia e operou um milagre. Então, a vida do crente, esse aspecto é tão importante, irmãos, porque se a gente quer ter confiança no Senhor, para poder ministrar com ousadia, para poder profetizar com ousadia, a gente precisa ter uma vida dedicada à oração. Amém? Dá um glória a Deus aí. Então, e na oração nós precisamos ter certeza, irmãos, de que nós vamos ser atendidos, que nós teremos resposta. Se você não tem essa convicção, é oração de tolo. Jesus explicou sobre isso. Falou, olha, não faça como os escribas e fariseus que têm prazer de orar nas praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão, porque eles queriam ser vistos pelos homens. E quando eles oravam na praça, eles foram vistos pelos homens. Então eles receberam a recompensa. Deus não tinha compromisso nenhum de recompensá-los mais. Mas a nossa oração tem que ser com confiança de que Deus vai nos abençoar, vai nos ouvir. Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Ou seja, eu vou pedir. E Deus que está ligado em mim e eu nele, Ele vai atender a minha oração. Tudo quanto pedimos ao Pai, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançaremos as petições que lhe fizemos. Convicção. Quando a gente orar, a gente precisa ter certeza de que Deus está ouvindo. Senão fica reza, vira reza. Palavras repetidas. Né? Quem já veio de lá, sabe o que eu estou dizendo. Né? Novena, né? Começa a orar, rezar, rezar, rezar. A boca está falando, mas a mente já não sabe nem o que está dizendo. Convicção, relacionamento com o Senhor. A palavra do Senhor diz em João, capítulo 14, versículo 13. Jesus está ensinando. 1 João, capítulo 14, versículo 13. Tudo que pedirdes em meu nome eu farei. Ele está dizendo tudo que pedirdes, irmão. Não está dizendo uma ou outra coisa. Tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E ele enfatiza outra vez, de novo. Olha, nós aprendemos com o Bruno outro dia aqui, que quando o Senhor repete, é porque Ele quer dar ênfase naquilo que Ele está dizendo. Ele diz, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Sabe por que ele repetiu? Porque é impossível que não venha a resposta do alto, quando você ora e confia no Senhor. Irmãos, ainda que a resposta seja negativa, porque resposta não também é resposta. Amém, irmãos? Deus às vezes responde não. O coração não entende muito bem isso não, às vezes a gente chora, né? Passa por certas aflições, não faz beicinho 5 minutos, mas tem que aceitar a vontade do Pai, porque Ele é soberano e tudo que Ele faz é bom, é melhor. Amém, irmãos? Tudo que Deus faz é bom. Deus não faz nada errado, né, meu filho? Tudo que Deus faz é bom. A gente não entende nada ainda, mas um dia nós vamos entender todas essas coisas. E o texto da palavra do Senhor vai dizer que nós temos que orar, irmãos, não como os hipócritas. Uma atitude reverente,
quebrantamento. A palavra do Senhor diz que há um coração aquebrantado, Deus não despreza. Intimidade. Sabe o que é isso, irmãos? Intimidade. Papai. Abba, pai. Papaizinho. Eu preciso, Deus. Eu não tenho mais aonde buscar. O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha bandeira. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Para onde eu vou? Sabe quando você está tentando convencer seu pai de alguma coisa? Eu me lembro dos meus filhos, quando eles eram pequenininhos, né? Quando eles queriam alguma coisa, primeiro eles vinham. Ô pai, passava a mão no meu rosto, me fazia um agrado. Compra uma bolacha traquinas para mim, papai. Eu comprava aquela do palhacinho, que era o que o dinheiro dava, mas eles queriam traquinas. Aleluia. É assim que nós temos que ir até o Senhor, dispostos a convencê-lo. Senhor, tem misericórdia. Eu preciso. Coração quebrantado. A oração de Ana. Amém? 1 Samuel, já no capítulo 1. Oração de Ana. Ana vinha sendo ofendida pela sua rival. Você é uma seca. Você não produz filho. Uma mulher que não produzia filhos, e naquela época, irmãos, para os judeus, era algo terrível. Elas eram humilhadas demais. E agora a Ana passa a orar ao Senhor. E ela entra no templo e começa a orar com o coração quebrantado, compungida, na sinceridade com o Senhor. E ela falava, Deus, tem misericórdia, Senhor. E na loucura dela, ela orava e chorava, pelo que as suas palavras ficaram desinteligíveis, não conseguia se entender o que ela estava dizendo. O sacerdote Eli estava sentado numa cadeira no templo, olhou e falou, mulher, até quando você vai ficar bêbada na igreja, dentro do templo? Aparta de você o seu vinho. Ela falou, não, meu senhor, não tenha a tua serva como filha de Belial, eu não estou bêbada. Mas da loucura do meu coração, da minha dor, eu tenho falado ao Senhor. E eu tenho colocado algo diante do Senhor, algo que tem me machucado, tem que me aquebrantado. O sacerdote Eli, então vá, que Deus conceda aquilo que você pediu. Sabe o que Ana fez? Quando ouviu ele falar que Deus vai conceder o que você pediu, ela enxugou as lágrimas, levantou e foi comer. Já não comia alguns dias, porque ela tinha convicção de que Deus ouviu a sua oração e a resposta já havia vindo, já vinha ao seu encontro. Amém? Vá, Deus vai conceder o desejo do seu coração. Ela creu. 9 meses depois, Samuel nasce. Amém, irmãos? Essa oração que nós temos que fazer ao Senhor, buscá-lo com sinceridade. Eu me lembro de uma ocasião que, logo que eu me converti, eu achava engraçado na igreja, irmãos. Eu vi os irmãos orar, alguns irmãos, né? E eu achava aquilo engraçado. Eles falavam coisas tipo assim, majestoso e ponteroso Deus, que habita nos altos céus, que tem a terra por os escabelos dos seus pés, majestade. Eu falava, Deus, que formalidade. É assim que tem que orar? É assim que eu tenho que falar com meu papai? Não. Na sinceridade, na busca, demonstrando que verdadeiramente você está interessado por aquilo. Oração é a gasolina do crente, meus irmãos. Pela oração, se você for meditar na palavra do Senhor, você vai ver que pela oração muitos homens de Deus tiveram vitória. Isso está inserido aqui para nos servir de exemplo, que você precisa buscar ao Senhor com confiança, porque o que pede sem confiança é como uma folha seca que é levada pelo vento, a palavra do Senhor diz. Mas aquele que está firmado no Senhor tem uma convicção muito grande de que Deus, ao seu tempo, vai responder. O tempo é dele, mas a resposta vem. Amém? E nós vimos isso. História recente, irmãos, mais recente, aqui no século XVIII. O Senhor levanta 3 homens contemporâneos, cheios do Espírito Santo, que oravam e buscavam o Senhor.
que eram conhecidos, né? Jonathan Edwards, John Wesley e George Whitefield. Homens que eram cheios de Deus, que perceberam que precisavam fazer algo diferente. Homens à frente do seu tempo, que se levantaram e dedicaram a sua vida ao Senhor, em busca, em entendimento, em reflexão da palavra, em oração. Jonathan Edwards, ele ia pregar um sermão, ele orava, ele se dedicava ao Senhor pelo período de 13 horas. Você sabe o que é isso? Meditando, orando, jejuando, trabalhando para o Senhor, para ministrar a palavra. 13 horas, irmãos. Eu tenho vergonha quando eu falo isso. 13 horas trabalhando. Talvez você fique escandalizado, porque naquela época uma jornada de trabalho era 13 horas. Hoje nós trabalhamos 8 horas. Naquela hora era de 13 horas. Então ele cumpria uma jornada de trabalho trabalhando para o Senhor. Cheio do Espírito Santo. E quem conhece a história desse homem sabe, depois ele pregou um sermão abençoado. Homens pecadores na mão de um Deus irado. Então, um sermão que muita gente já tem até decorado. A palavra do Senhor diz que ele orava com tanta intensidade e buscava tanto ao Senhor que as pessoas olhavam no rosto dele, como a Aninha acabou de falar aqui sobre Moisés, e vinha o rosto dele resplandecente. O biógrafo dele, né, a pessoa que escreveu sobre a vida dele, diz que certa feita ele estava no púlpito ministrando e ele parou por causa da visão e ficou 5 horas imóvel. As pessoas olhavam para ele e viam o rosto brilhando. Sei lá o que ele estava vendo, mas que era maravilhoso, era. Homem cheio do Espírito Santo que buscava ao Senhor. No dia dessa ministração, ele está pregando, falando contra o pecado. Os homens se agarravam nas pilastras da igreja, nos bancos, olhando, porque eles tinham uma visão do inferno lá embaixo, chamas ardentes e pessoas sendo queimadas ali. Olha o que Deus fazia pelo ministério de um homem que resolveu buscar ao Senhor. John Wesley, que é considerado como o tição tirado do fogo, por causa de uma passagem na vida dele, quando tinha 7 anos, a casa incendiou, todo mundo saiu, ele ficou lá, Deus criou uma situação e retirou ele dali pela mão dos vizinhos. E depois um ministério abençoado, influenciado por George Whitefield, começou a pregar nas praças, saíram dos púlpitos dentro da igreja e foram pregar lá fora, ao ar livre. George Whitefield tinha problema de pulmão, mas a palavra do Senhor diz que quando ele começava a pregar, podia se ouvir a voz dele a 1 quilômetro. Homens que oravam e que tinham convicção de que Deus era na vida deles. Ele, certa feita, Jonathan Edwards, ele escreveu 70 resoluções, e todas essas resoluções que ele escreveu envolviam fidelidade ao Senhor. Sabe aquelas resoluções que você faz no final do ano? Hoje é 23, né? Aí você faz assim, não, 2024, eu vou fazer assim, vou fazer assim, vou fazer assado. Ele fez isso, 70. Todas elas envolviam fidelidade ao Senhor, Deus em primeiro plano, buscar ao Senhor. E eles viveram na plenitude do Espírito, tiveram um ministério bem sucedido, e hoje nós estamos citando o nome deles aqui, na galeria dos heróis da fé, homens que estavam à frente do seu tempo, e até atualmente, Billy Graham e Enéas Tonini, e tantos outros homens que se dedicaram a buscar ao Senhor, e que nós vimos a diferença na vida deles. Oração é importante, irmãos, isso não é conversinha, nós precisamos nos dedicar em buscar ao Senhor, ter entendimento e viver uma vida plena no Senhor. Se você quer receber inferências de Deus, você precisa orar. Ah, Deus, você não responde, mas você perguntou? Você fechou com Ele? Você está ligado, está está no Wi-Fi, né? Está conectado com Ele? Para falar uma linguagem mais moderna. Aleluia. Segundo aspecto que eu vejo aqui, eles estavam cheios do Espírito Santo. Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo. Eles haviam presenciado há poucos dias aquilo que nós conhecemos hoje como o dia de Pentecostes, né? Mas
Os irmãos estavam dedicados em buscar o Senhor no templo. Diz que nesse dia tinha pelo menos 120 almas buscando ao Senhor. E de repente veio um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu o lugar onde eles estavam, e foram vistas línguas como que de fogo, que pousavam sobre a cabeça deles, e cada um falava no idioma conforme o Espírito lhes concedia. Pedro e João haviam presenciado isso. Jesus, há poucos dias, já tinha chegado aos seus discípulos e soprou sobre eles o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Eles estavam cheios, presenciaram o milagre do Senhor, estavam convictos de que Deus estava trabalhando por meio deles. A unção na vida do crente. Deus quer trabalhar por meio da sua vida. É necessário que você acredite que o Senhor quer te usar. Quando você se dispõe, Deus faz, irmãos. Se você se dispor, Deus vai fazer. A palavra do Senhor vai dizer em 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, a respeito de Saul: o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e te mudarás em outro homem. Quando o homem está cheio do Espírito Santo, há transformação na vida dele. Quando o homem está cheio do Espírito Santo, a vida dele é diferente. Ele é transformado. O seu caráter passa a ser o caráter de Cristo. Porque quem vive nele é Cristo. O apóstolo Paulo falou a respeito disso. Agora a vida que eu vivo na carne, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, por meio do Espírito Santo que nos foi outorgado. O Espírito Santo de Deus que veio no dia da promessa. Olha aí, irmãos. A palavra do Senhor vai dizer que nós temos um tesouro em vasos de barro. E ele explica que, porque é a excelência do tesouro e não do vaso. O vaso somos nós, mas o tesouro é o Espírito Santo de Deus, que nos foi prometido e cumprido, e hoje nós vivemos a plenitude do Espírito, porque esse foi o desejo do Senhor. Ele fez a promessa e ele cumpriu. Aleluia. Então veja que eles presenciaram o grande milagre do Senhor. Estavam cheios do Espírito Santo. Então, homens que se dedicavam à oração e viviam na plenitude do Espírito. Dois aspectos. Amém, irmãos? Você está assim? Tem dedicado a sua vida à oração? Está cheio do Espírito Santo? Outro aspecto que eu observei na vida deles nesse texto, havia ousadia. Pedro, olha a cena, me dá uma esmola. Talvez Pedro tenha colocado a mão no bolso, João também, não tem dinheiro nenhum. Mas o homem, quando está cheio do Espírito Santo, ele é ousado. Falou: olha, eu não tenho dinheiro, não posso te ajudar com dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o homem se levantou e saiu pulando, irmãos. Ei, ousadia para profetizar. Você crê a ponto de profetizar? O camarada está no farol, o carro para. Aí vem um camarada numa cadeira de roda: me dá uma esmola. E você fala: puxa, não tenho dinheiro. E o cara vai embora, do mesmo jeito. Amém, irmãos? Mas se estivermos cheios do Espírito Santo, firmados na palavra de Deus, quando ele pedir esmola, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E aí você vai ver o milagre de Deus. Nós não acreditamos mais, irmãos. Quantos anos já faz que você não fala para o seu vizinho: vamos lá na minha igreja que Deus vai te curar. Vamos lá na minha igreja. Ah, eu estou com câncer. Vamos lá na minha igreja, Deus pode te curar hoje. Ah, eu estou aleijado. Vamos lá na minha igreja. Lá você vai ouvir uma palavra, Deus pode te curar ainda hoje. Quantas vezes, quantos anos que a gente não faz mais isso? Gritar para o vizinho do outro lado da rua: ei, Jesus te ama. Você tem feito isso? Dá uma glória a Deus. Aleluia. Tem que ser ousado para falar de Deus, meu irmão. Tem que ser ousado para ministrar. Irmãos, eu já fui em lugar, eu já falei isso aqui uma vez. Eu já fui no necrotério orar para Deus ressuscitar. Amém? Pergunta para mim se Deus ressuscitou. Não, continuou mortinho. Mas eu cria. Mas eu acreditei, irmãos. Não era a vontade de Deus.
Você ia? Eu fui lá ministrar. Levanta e anda em nome de Jesus. E o camarada lá. Levanta. Se ele levanta, eu corro, né? Ele não levantou, irmãos. Mas na minha convicção, eu creia que Deus poderia fazer aquilo naquele dia. Amém? Profetizar, eu profetizo. O milagre depende dele. Mas eu creio. Eu creio. Aleluias. Ousadia, irmãos. Elias, capítulo 18 de 1 Reis, agora reunido com os profetas de Baal, chama o povo para o negócio. E aí, olha, vamos ver quem é que é Deus. Vamos fazer o seguinte, vocês são profeta de Baal, né? Eu sou profeta do Senhor. Vamos ver agora quem é Deus. Que se nos dê um novilho, um a mim e um a vocês. Vocês oferecem o sacrifício a Baal e eu ofereço ao Senhor. O Deus que responder por fogo, com fogo, esse será Deus. O povo concordou, achou boa aquela ideia. Aí Elias falou, então faz vocês primeiro que vocês são mais. E eles colocaram o bezerrinho, o novilho, colocaram sobre a lenha e começaram a clamar Baal desde manhã. E se cortavam com lancetas e batiam nas costas. Ao meio-dia, Elias começou a tirar sarro deles, porque um homem cheio do Espírito Santo, ele fica ousado, irmãos. E Elias falou, clama mais alto. E eles começaram a gritar, pode ser que ele esteja conversando e não escuta vocês. Ou que ele esteja dormindo, né? Ele é um Deus. De repente foi viajar, vocês não estão sabendo. Tirando sarro deles, irmãos. E aí chegou a vez de Elias. Elias foi lá, reparou o altar do Senhor que estava quebrado, amém, irmãos? Para oferecer sacrifício tem que consertar o altar. Pegou 12 pedras simbolizando as 12 tribos de Israel, consertou o altar, colocou a lenha, colocou o novilho em cima do altar, fez um rego em volta, mandou encher 4 talhas de água, jogou, mais 4, jogou, encheu o rego, molhou tudo. Talvez no coração de Elias, para eles não dizerem depois que estava seco e pegou uma faísca aí, pegou fogo, estava tudo molhado, irmãos. E na ousadia do Espírito, Elias disse assim, uma oração simples, Senhor, manifeste-se hoje que o Senhor é Deus e que eu sou teu servo. E que segundo a sua palavra, eu fiz tudo isso aqui. Ele nem terminou de falar, o fogo veio. Consumiu a oferta, o holocausto, a lenha, as 12 pedras, tudo que estava ali, a água, secou tudo, e Deus respondeu por fogo, porque Elias tinha convicção de que se ele profetizasse, Deus faria. Quando a gente está na oração, está firmado na oração, está cheio do Espírito Santo, a gente é ousado, porque nós recebemos do Senhor aquilo que nós devemos fazer. Olha o que Elias diz, olha, segundo o que o Senhor ordenou, foi que eu fiz isso tudo. Ele já ouviu o ouvido do Senhor. Eu vejo alguns pregadores dizendo que ele profetizou para que não chovesse, né? Não vai chover senão segundo a minha palavra, porque ele usou a palavra dele. Mas é verdade, ele usou a palavra dele, mas ele sabia aquilo que Deus havia planejado, a vontade de Deus estava dentro dele. Deus já havia dito para ele, profetiza que não vai chover. Assim como lá na frente, Deus disse para ele, vai lá e diga a Acabe que eu vou mandar uma chuva. E ele foi orar, e aí viu uma nuvem, o seu servo viu uma nuvenzinha, ele falou, só de ver a nuvenzinha, ele falou, vá, manda o homem voltar e ir para a casa dele, porque vai vir uma abundante chuva. Coisinha desse tamanho. Ele já cria, ousadia do Senhor. Está pleno de Deus. É isso que a gente precisa viver, irmãos. É isso que a gente precisa viver. Tem outros textos aqui, eu anotei vários. Sadraque, Mesaque e Abidnego. O rei fez uma fornalha, fez uma estátua, falou, qualquer som de música que vocês ouvirem, se prostrem diante da minha estátua. E Sadraque, Mesaque e Abidnego não faziam isso, né? Capítulo 3 de Daniel, depois você vê lá. E aí foram lá falar para o rei, falou, tem uns camaradas aí que não fazem caso do Senhor, não. Não estão adorando a sua imagem. E ele manda chamar eles. Ou é de propósito que vocês, quando escutam o barulho da música, vocês não se ajoelham para adorar a minha estátua? Então,
Fica sabendo que agora é para vocês fazerem isso. Quando vocês ouvirem o som da música, vocês se prostrem e adorem ela. Porque eu vou dizer para vocês, não tem Deus que possa livrar vocês da minha mão. Qual é o Deus que vai livrar vocês da minha mão? Homem cheio do Espírito Santo é ousado. Né? Falou, o que você está perguntando aí, não estamos muito a fim de responder, não nos convém responder. Agora, o Deus que pode nos livrar da sua mão é o Deus que nós estamos servindo. Ele pode nos livrar da sua mão e da sua fornalha. E se ele não livrar, rei, fica sabendo que nós não vamos adorar a sua imagem. O rei se enfureceu, jogou eles na fornalha, e o resto você sabe. O milagre foi operado, Jesus estava com eles lá no fogo. E a palavra do Senhor diz que nem um fio de cabelo deles foi chamuscado. Porque o maravilhoso estava lá no meio deles, Jesus Cristo passeando com eles nas brasas. Amém, irmãos? Convicção de que Deus está conosco. Eu preciso ter convicção de que Deus é na minha vida. Senão, eu não posso dizer nem que eu sou crente. Deus é comigo. Eu não tenho nada que temer. Eu não tenho que ter zelo pela minha vida. Amém, irmãos? A minha vida pertence ao Senhor. Vocês estão vendo atualmente aí lá em Israel? As pessoas sendo levadas por esse grupo, né, pelos muçulmanos, o grupo terrorista. E se não negam a fé em Jesus Cristo, a maioria deles são fuzilados. E se fosse com você? Olha, ou você nega ou você morre. É bonito pensar, é poético, né? Visualiza isso. Você está pronto para responder? Você está pronto para morrer por Jesus Cristo? Aleluias. Outro aspecto que eu observei na vida deles, o quarto e último, firmeza na palavra. Pedro tinha a palavra de Deus, João tinha a palavra de Deus. Eles haviam presenciado aquilo que Deus tinha feito em Atos, amém? Os irmãos foram cheios do Espírito Santo. Os camaradas que estavam em volta falaram, estão falando uns negócios que ninguém entende, estão tudo embriagados, estão bêbados, cheio de mosto, cheio de vinho. Pedro, que tinha firmeza, estava cheio do Espírito Santo, se levantou e falou, varões e irmãos, esses camaradas aqui, que estão falando da maneira que vocês estão ouvindo, eles não estão bêbados, não estão embriagados, sendo agora a 3ª hora do dia, não é isso não. Mas isso aqui é o que foi dito pelo profeta Joel. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão sonho. E até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Olha aí, Pedro começou a citar o texto bíblico, falou do Salmo 16, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha destra, até que eu coloque os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Mostrou que tinha conhecimento da palavra do Senhor, e ministrando a palavra do Senhor com firmeza, foram agregadas 3.000 almas naquele dia. Mostrando que ele tinha convicção e estava firmado na palavra do Senhor. Amém, irmãos? Esses dias nós aprendemos aqui na Escola Bíblica Dominical sobre a parábola dos 2 alicerces. Então, a quem assemelharei o homem que ouve as minhas palavras e as pratica? Ao homem prudente que edificou a sua casa sobre uma rocha. Porque veio o rio, sopraram ventos, veio a chuva, sopraram ventos, correram o rio, e não pôde derrubar porque estavam firmadas sobre a rocha. Palavra de Deus. Santifica-nos na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Os irmãos, João tendo a visão de Jesus Cristo, lá no Apocalipse, na sua coxa está escrito, né? Rei dos reis e Senhor dos senhores. E o nome pelo qual ele se chama é Palavra de Deus. No princípio era o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. A força de Deus, a motivação. Amém, irmãos? Haja luz e houve luz, a palavra de Deus. As coisas foram criadas pela palavra. Tudo que existe foi criado pela palavra de Deus. Aquilo que nós temos de mais precioso, irmãos, e que nos é uma arma poderosa, a espada que está em nossas mãos, a palavra de Deus. Aleluia. Mas agora, nós entendemos que esses 4 aspectos nos faz
ter êxito, nos fazem ter êxito nessa jornada cristã. O que nos falta, irmãos? Você ora? Você está cheio do Espírito? É ousado? Está firme na palavra? Está tudo certo? Abre a boca e profetiza. É assim que você está vivendo? Profetiza, Deus vai te honrar, meu irmão. Profetiza, Deus quer fazer algo diferente. Nós somos a geração desse tempo. Os homens do passado fizeram, foram relevantes para aquele tempo. Nós temos que fazer a diferença nesse tempo. O mundo está mudando. Amém? Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo permanece firme na doutrina do Senhor. Você quer saber o que nós devemos fazer, irmãos? Diante de todas essas verdades que nós aprendemos aqui, que vai nos dar sorte na nossa jornada cristã, nós precisamos entrar por essa palavra. Ela é a receita. Amém? Tudo isso que foi dito aqui, irmãos, está inserido aqui, A receita é a palavra do Senhor. O texto da palavra do Senhor vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Olha onde ela vai, penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Onde ela vai, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, intenção do coração. Essa é a palavra do Senhor. Essa aqui é a verdade que vai trazer, nos vai trazer luz na jornada. E se estivermos firmes em tudo aquilo que nós aprendemos aqui, nós teremos para nós. Amém, irmãos? Seremos cheios de Deus, teremos essa convicção, e aí a gente vai poder dividir com aqueles que nos pedirem. Ei, me dá uma esmola. Não, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, recebe a tua bênção. Em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, ressuscita. Em nome de Jesus, recebe essa porta. Em nome de Jesus, a bênção do Senhor está sobre o seu lar. Eu não sei qual é a convicção que você tem, parece que o mundo está mudando, a igreja está indo na mesma toada. Não a nossa igreja, mas a igreja universal está indo numa toada diferente. Os séculos, o secularismo tem entrado na igreja, a igreja tem se tornado tolerante com algumas coisas, a igreja agora está pregando um texto de inclusão, a igreja está inclusiva. As pessoas vêm da maneira que estão, e tem que vir da maneira que estão, mas tem que haver transformação. Mas a igreja está aceitando a pessoa ficar da maneira que ele veio, os costumes mundanos, com o seu pecado, e recebendo dessa maneira, dizendo que está tudo certo. Olha, se alguém quer ser contencioso, que seja, nós não temos esse costume. A palavra do Senhor diz que nós, a igreja do Senhor, nós não temos esse costume. Se alguém quer ir por essa toada, vá. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não vai mudar nada. Nós vamos continuar firmes nas diretrizes da palavra do Senhor. Aquilo que diz a palavra de Deus é o que nós vamos viver. Amém? O que Deus tem preparado para nós é o que nós vamos viver. E aceitamos de bom grado aquilo que Deus tem reservado, bem ou mal. Amém? Nós muitas vezes choramos, sim. Somos humanos, sentimos as dores, né? Mas com uma convicção grande, que as aflições desse tempo presente não são em nada para ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada. Coisa grande que Deus tem para nós. Ei, não veio à sua mente, ouvido não ouviu, não desceu no coração as coisas que Deus tem preparada para aqueles que o amam. Coisa grande. É maravilha que Deus vai operar. É coisa grande que tem no céu para nós. Nós estamos aguardando no Senhor. Conhecer a palavra? Nós conhecemos. Amém? Decoramos alguns textos. Conhecemos preceitos, conceitos da palavra. Isso é muito bom. Mas chegou a hora de viver a palavra. Chegou a hora de viver essa palavra. Deve ser boleto, irmão. Chegou a hora de vivermos a palavra de Deus. Amém, irmãos? Colocar em prática.
Viver a palavra é colocar em prática. Ter as marcas de Cristo. Essa semana eu falei para o Bruno. Às vezes a gente não entende, né? Tudo que acontece na nossa vida é um aprendizado para que a gente possa utilizar isso na jornada. E eu entendo o que o apóstolo Paulo dizia agora. Desde já ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ei. Dói, irmãos. Tem marca. Tem rejeição. Porque o mundo não quer aquilo que nós estamos dizendo. Nós precisamos estar cheios dessa verdade, firmados na palavra de Deus, nesses 4 aspectos pelo menos. Amém, irmãos? Para que a gente possa ter uma jornada de êxito na caminhada cristã. Nós possamos correr essa carreira que nos está proposta com convicção de que se abrirmos a boca, Deus vai nos honrar. E quando você está cheio de confiança, é tudo diferente. Quando você sobe cheio de confiança para fazer a obra do Senhor. Passei um período terrível, irmãos. Eu subia no púlpito e o céu estava blindado. Essa semana Deus descortinou isso tudo, despedaçou tudo, e eu pude ver a glória de Deus novamente. Subíamos no púlpito para pregar sem confiança. Amém? Mas a confiança do Senhor está em nós. Estamos firmados na palavra, ministramos segundo as palavras das quais o Senhor tem nos revelado. E nós caminhamos essa carreira que nos está proposta com convicção. Para que quando a gente chegue no final da jornada, diante dos anjos do Senhor, que agora no último minuto da sua vida, irmãos, os anjos do Senhor vêm te buscar para levar para o seio de Abraão. Você vê eles chegando, o seu rosto é iluminado num sorriso. Amém? E você possa dizer com bastante convicção: combati o bom combate. Eu sei para onde eu estou indo, eu combati o bom combate. Eu combati o bom combate, eu estou indo para a glória. Deus mandou os anjos para me escoltar até o seio de Abraão. E a palavra de Deus diz isso mesmo, que quando alguém morre, os anjos o conduzem ao seio de Abraão, alguém que é do Senhor. Amém? Combati o bom... Diz comigo, combati o bom combate. Com convicção, irmão. Combati o bom combate. Para o diabo ouvir. Aleluia. Vinde benditos do meu Pai, para o descanso que vos está reservado desde a fundação dos séculos. Aplauda o Senhor.